Bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de física. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um corpo aqui e exerço uma força 1 sobre ele. Após exercer essa força, ele vai adquirir uma aceleração 1. Em seguida, sobre esse mesmo corpo, eu vou exercer uma força 2 e ele vai adquirir uma aceleração 2. E se eu for exercendo forças, vai chegar um momento que eu vou exercer uma força N sobre ele e ele vai adquirir uma aceleração N. Em cada um desses casos, se eu relacionar a força com a aceleração, ou seja, eu vou dividir a força pela aceleração. Primeiro aqui a força 1 pela aceleração 1, vai dar o mesmo resultado que se eu dividir a força 2 pela aceleração 2, que vai dar o mesmo resultado se eu dividir a força N pela aceleração N. E significa que toda vez aqui que eu dividir a força realizada sobre esse corpo pela aceleração, vai dar o mesmo valor. Então, a gente diz que o resultado é constante, ele não modifica. A gente utiliza essa letra K aqui para representar um valor constante. Esse valor constante aqui é a massa inercial do corpo. E o K é igual a M. Né? Então, esse mesmo valor que dá toda vez que a gente divide a força pela aceleração desse corpo aí, vai dar a massa inercial dele. Massa inercial tem relação direta com a inércia. Quanto maior a massa, mais difícil para colocar esse corpo em movimento. E mais difícil, a partir do momento que ele estiver em movimento, de realizar alterações desse movimento. Massa é diferente de peso. A massa ela mede a quantidade de matéria de um corpo. É aquela que a gente utiliza uma balança para medir o valor. É comum a gente querer saber quanto uma pessoa pesa ou quanto alguma coisa pesa. Nesse caso, o que a gente está querendo saber é o valor da massa. A massa é aquela que a gente consegue medir ela em quilogramas, gramas, toneladas. Agora, o peso depende da tração que um corpo exerce sobre o outro. Força-peso é de acordo com a aceleração da gravidade, um tipo de força. É o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Aqui eu tenho um exemplo aqui de um certo objeto aqui que ela solto. A partir do momento que ele é solto, ele é atraído para o centro da Terra. Isso aí é por conta da força-peso, a força de atração. Massa e peso são grandezas diferentes. Então, para a gente calcular o peso, a força-peso, a gente multiplica a massa pela aceleração da gravidade do local em que se encontra. A aceleração da gravidade na Terra é diferente da aceleração da gravidade na Lua. E é diferente da aceleração da gravidade no Sol e em outros corpos celestes. Um exemplo, sobre a superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta tem 70 kg de massa. Sabendo que na Lua a aceleração da gravidade G é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, determine a massa do astronauta na Terra, o peso do astronauta na Terra, na letra B, C, a massa do astronauta na Lua, D, o peso do astronauta na Lua. A massa do astronauta na Terra é aquilo que a gente utiliza uma balança para medir, aquela que é dada em quilogramas, gramas, a quantidade de matéria. Então, aqui no exercício já deu a massa dele, de 70 kg. O peso ele é dado pela multiplicação entre a massa pela aceleração da gravidade. Aqui, como a gente quer saber o peso dele na Terra, eu vou utilizar a aceleração da gravidade na Terra, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, 70 vezes 10, 700 newtons. Que como é força, o resultado é dado em newton. Na letra C, a massa do astronauta na Lua. A massa não modifica de um planeta para o outro, a massa de uma pessoa. Então, se a massa dele aqui na Terra é 70 kg, na Lua também vai ser 70 kg. O que vai mudar é a força-peso. Lá, como a aceleração da gravidade na Lua vale 1,6,
Então, a força-peso vai ser a massa, 70, vezes a aceleração da gravidade, 1,6. Deu 112 newtons. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A força resultante dividido pela aceleração que o corpo adquire vai ser igual à massa inercial dele. Ou seja, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. A força resultante é aquela força que a gente pode substituir todas as forças que estão agindo sobre o corpo por uma única apenas. Ou seja, o somatório de todas as forças que agem sobre o corpo. A gente utiliza essa letra grega aqui, o sigma, para representar o somatório. Então, o somatório das forças, ou força resultante, vai ser igual a massa vezes a aceleração adquirida. Aqui está o que é cada coisa. Esse aqui é o somatório das forças, ou força resultante. O m é a massa. O a é a aceleração adquirida. O enunciado da segunda lei de Newton. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam nele e tem o mesmo sentido e direção dessa força. Ou seja, a aceleração vai ser proporcional à força. Quanto maior a força, maior a aceleração. E ela vai ter sempre o mesmo sentido e direção dessa força resultante. Exemplo 2. Um corpo de 10 kg de massa está inicialmente repouso. Após sofrer a ação de uma força, adquire aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Qual a intensidade da força resultante que age sobre esse corpo? A ação dessa força aqui vai ser a força resultante, já que ele estava em equilíbrio, e essa força que colocou ele em movimento. Aqui eu não estou considerando que tenha força de atrito, que vai estar diminuindo essa força. Então, força igual a massa, força resultante igual a massa vezes a aceleração, força vai ser igual a 10 vezes 1, 10 newtons. Aplicação da segunda lei de Newton. Aqui eu tenho um exemplo aqui de um bloco. Ele está sobre uma superfície. E aqui está representando uma série de forças aqui que estão agindo sobre esse corpo. Aqui tem uma força que puxa ele para baixo, para o centro da Terra, que é a força peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Oposta a essa força peso, tem uma força normal, que é uma força de contato aqui entre o bloco e a superfície, e ela é sempre perpendicular ao plano. Aqui, nesse caso, como o movimento, a força resultante está na horizontal, significa que na vertical que ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força peso tem o mesmo valor da força normal. E aqui na horizontal tem duas forças agindo sobre esse corpo. Tem uma força sendo exercida aqui para a direita e uma força oposta a essa aqui, que é a força de atrito entre a superfície e o bloco. É uma força que dificulta o movimento. Então, ela diminui essa força aqui um pouquinho da resultante. A força resultante aqui também é para a direita e a aceleração também para a direita. Então, vamos lá, na vertical. O corpo tem equilíbrio, então o somatório da força vai dar zero. Então, elas têm o mesmo valor, só que sentido oposto. Então, como força é um vetor, a gente faz a soma vetorial. Se ela tem o mesmo valor em sentido oposto, um subtrai o outro. Então, a força normal é igual a menos a força peso. Na horizontal não está em equilíbrio, está tendo movimento aqui e tem aceleração. Então, o somatório das forças vai ser igual à massa do bloco vezes a aceleração que ele adquiriu. Aqui o somatório das forças, as forças estão agindo aqui, na horizontal é a força mais a força de atrito. Como a força de atrito está no sentido oposto, a gente vai colocar um sinal negativo nele. Então, força menos a força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração. Esse é o exemplo 3, eu coloquei errado aqui. Um bloco de massa 100 kg sofre a ação de uma força horizontal de 300 newtons. Sabendo que a força de atrito entre a superfície e o bloco é de 100 newtons, qual a aceleração que o bloco adquire? Vou utilizar o mesmo bloquinho do slide anterior aqui para representar.
Aqui tem as forças todas que estão agindo sobre esse bloco. Como ele tem massa, ele vai ter uma força-peso que puxa ele para baixo, para o centro da Terra. Então, a força-peso aqui, qual é o valor dela? A força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Se eu considerar a aceleração da gravidade como 10 vezes 100, 1000 newtons a força-peso. O movimento está apenas na horizontal, então significa que na vertical ele está em equilíbrio. Então, se aqui a força-peso é 1000 newtons, a força normal vai valer 1000 newtons também. Essa força para a direita aqui, ela tem valor de 300 newtons. E a força de atrito, que é oposta ao movimento, 100 newtons. Aqui eu tenho toda a representação aqui das forças. Então, na vertical, tem equilíbrio, o somatório das forças vai dar zero. Então, na horizontal não está em equilíbrio, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, força menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração, substituindo os dados. A força que foi exercida é 300 newtons, menos a força de atrito, que é 100 newtons, é igual a massa, que é 100 kg, vezes a aceleração. 300 menos 100, 200. 100 vezes A, 100A. Esse 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 200 dividido por 100. A aceleração que ele adquire é de 2 metros por segundo ao quadrado.